Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, estamos aqui novamente, Deus é fiel e vamos continuar a palavra de Deus, vamos continuar lendo, clamando a Deus em nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor fez, regozija, glorifica Ele aí, porque Ele está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando daquilo que é seu, do seu filho, da sua família, em nome de Jesus. Vamos ler hoje aqui em João, capítulo 8, versículo 4 em diante, eu vou até o 11, tá bom? Vou ficar só no livro de João. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Presta bem atenção. É uma palavra muito cheia de muito ensinamento, irmãos. E pela graça de Deus, vamos entender algumas coisas aqui. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre. Primeira coisa, reconheceram a grandeza de Deus. Irmãos, nessa semana, só frisar aqui, nós estamos falando de Jesus, sobre Jesus, vamos continuar falando sobre Jesus, né, desde semana passada, e vamos continuar falando da grandeza, do poder, da graça de Jesus sobre a nossa vida e as coisas que ele fez. Vamos falar de Jesus. Então, o que eles fizeram? Colocou a mulher lá no meio, que ela foi pega no ato de adultério. Presta atenção. Primeira parte que nós precisamos entender aqui. Ela estava adulterando. Ela estava sozinha? Ela não estava sozinha. Já começa a situação por aí, né? Tinha outra pessoa com ela, não é verdade? O cara não estava aqui. Estava só a mulher. Já começa, a situação já começa desse jeito. Meu irmão, olha só. O que eles falam? Disseram, mestre, reconheceram a sabedoria e a graça de Jesus. Quem está falando aqui é, na segunda parte, disseram, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher, isso aqui quem fala é os fariseus, reconhece Jesus como mestre. E presta atenção, entrega a autoridade para Jesus. Tem coisa que Deus vai colocar na sua mão, que Deus vai entregar a autoridade dessa situação para você, em nome de Jesus. Ele vai colocar na tua mão a autoridade. Mas tinha alguma coisa aqui? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus já estava preparado. Vamos lá. E na lei, olha só, eles falou o quê? Logo de Moisés. E na lei, nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aí fala aqui, isso diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Meu irmão, presta atenção. Confia em Jesus. Ele é cheio de poder e autoridade. O que os fariseus aqui, os
principais da sinagoga queria fazer aqui? Queria condenar Jesus, queria ter alguma coisa para acusar Jesus. Mas aí o que eles fizeram? Falaram assim, não, mas se nós falar da lei, olha só, ele não vai ter o que falar, porque Deus deu a lei para Moisés. Não é verdade? Não foi Deus que deu? E aí, como é que fica nessa história? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: confia em Jesus, que ele tem saída para tudo, ele tem solução, ele tem a resposta para tudo. Então, confia em Jesus. Talvez eu e você entramos numa condição que você fala assim: e agora? Como é que eu faço? E agora? Mas Jesus tem uma saída, tem uma solução. Irmão, entenda o seguinte: ele é o nosso advogado. Essa mulher estava aqui porque ela estava inocente? Não, ela não estava inocente. A atitude dela gerou consequência. A nossa atitude gera consequência. Não gera? Mas eu tenho que saber que eu tenho um pai. Ah, então quer dizer que porque eu tenho um pai, eu vou fazer tudo e pronto, acabou, e depois eu só limpo a boca com guardanapo e não tem problema nenhum. Fiz um monte de outras coisas que não é adultério, mas é pecado e leva para o inferno do mesmo jeito. E pronto, eu tenho um pai, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. As nossas atitudes geram consequências, meu irmão. Minha irmã, gera consequência. Mas eu preciso entender que eu tenho um advogado que é a favor, que cuida da minha vida, que muda a minha história. O que eu vou fazer é fugir do pecado, fugir das obras da carne, seja ela qual for. Às vezes não é adultério, mas a gente fala da vida dos outros e é pior do que se fosse adultério, porque você está defamando uma pessoa igual a você, pecador igual a você. Então, vamos lá, vamos entender aqui, né? Só para abrir aqui um parâmetro bem extenso e eu e você entender. E olha só, aí Jesus continua escrevendo ali na areia. Meu irmão, presta atenção. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meu irmão, eu não tenho todas as saídas. Eu aprendi algumas coisas na vida e você aprendeu algumas coisas na vida que você não comete, que você não faz. Quando te chegam com uma pergunta, você tem uma resposta ali para saber. Mas nós não temos tudo, nós não sabemos tudo. Mas o nosso Pai do céu, o nosso Senhor Jesus, ele sabe de tudo e vai colocar as palavras e vai te mostrar o caminho, a solução dessa situação, meu irmão. Não é verdade? Eu falo, e agora, Jesus, como é que eu faço com isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Ele vai te colocar as palavras, vai te dar sabedoria. Aí ele fala, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Meu irmão, ele continua ali escrevendo na terra, continua ali escrevendo, ó, falando, escrevendo na terra. Ele tá ligando e falando: não, você está pensando que vai me pegar? Eu vou jogar, vou mostrar para vocês que eu sou Deus, que eu sou o filho de Deus, sou igual a Deus. Meu irmão, confia em Jesus. Confia no nosso Salvador, ele tem a saída e a solução para essa questão. Confia nele. Aí você tá lá no meio pensando assim, né, no meio, na questão, pensando, Senhor da glória, e agora eu vou morrer. Eles usaram aquela situação da mulher para tentar acusar Jesus de alguma coisa. Mas entregaram Jesus, entregaram a mulher para viver um milagre nas mãos de Jesus, para viver a solução. Olha só, aí ele fala assim, ó, quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. O que eu preciso entender? Eu não vou ficar acusando pessoas, porque eu também tenho pecado. Nós vamos apresentar a palavra e Jesus a solução, não é verdade? Ele completa aqui, né, tudo, né? E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até
Até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Meu irmão, às vezes chega a situação que nós, por causa da nossa atitude, passamos vergonha. Essa mulher aqui passou vergonha, não passou? Mas teve milagre. Muitas vezes, eu e você, por causa da nossa atitude, passamos vergonha, mas a gente vive milagre. Sabe por quê? Porque Jesus tem a solução. É vergonhoso? Ela passou vergonha aqui, ela ficou com, né? Mas a vergonha é inferior à morte. Porque o que estava para mim e para você? A morte, não é verdade? O que Jesus fez? Morreu lá na cruz do Calvário. Foi envergonhado. Foi, né, crucificado na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu? Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. Meu irmão, às vezes eu e você passamos vergonha, mas Deus nos livra da morte com aquela vergonha. Por quê? Porque expôs. Trouxe vergonha? Trouxe. Mas ele tem a solução. Na parte das outras pessoas, eles acharam que ia acusar Jesus. Eles acharam que ia encontrar alguma coisa para falar de Jesus. Mas Jesus é o nosso Deus. É o Filho de Deus, nosso Salvador. Confia em Jesus. Ele nos tira das situações que muitas vezes nós entramos. Muitas vezes alguém quer nos colocar em alguma situação para ver a pedra bater na nossa cabeça e o sangue escorrer e a gente cair lá morto. Não, meu irmão, Jesus tem o caminho. Aí continuando, ele fala assim: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Meu irmão, viva o amor de Deus. Presta atenção. Você entendeu tudo que nós entendemos aqui através da palavra? A atitude trouxe vergonha. A atitude trouxe exposição. Mas ela foi salva da morte. E Jesus falou: ó, vá e não peques mais. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus vai te tirar dessa situação. Jesus nos tira das situações que muitas vezes que muitas vezes nós entramos, que muitas vezes as pessoas tentam nos colocar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: confia em Jesus. Confia no que ele vai fazer na sua vida, no que ele está fazendo. Por quê? Porque nós precisamos abrir a nossa mente e entender que ele é o nosso salvador, ele não é o nosso acusador. O que ele disse lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele fala lá que não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Meu irmão, Deus quer te salvar. Jesus Cristo quer te salvar. E não importa qual seja a situação, não importa quanto tempo a gente tenha de comunhão com Deus, se é há um mês, se é há um ano, se é há 10 anos, em todo tempo, Deus tem salvação para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor. Deus, obrigado pela tua grandeza e nós reconhecemos a sua grandeza, a sua graça e a tua misericórdia, papai, sobre nós. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, enche-nos da tua presença nessa hora, ô Senhor. Quantas vezes nós entramos em situações que muitas vezes, meu Deus, pode nos trazer consequências que nós não queríamos, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, nos guarda, nos dá sensibilidade para fugir de todo pecado, de toda atitude da carne. Senhor, abre os nossos olhos, Pai, no nome de Jesus, e nós te louvamos pelo teu amor, Pai, que nos livra da morte, que nos livra das pedradas, Pai, que ia nos matar, mas traz o seu amor e o seu carinho. Jesus, oh, papai, a minha vida é sua, a vida dos meus irmãos é sua, Pai. Senhor,
nos livra de entrarmos em situações de carne, em situações, meu Deus, que nos levam para longe da tua presença. Oh Deus, a gente lê essa palavra e fica tão maravilhado com o teu amor, com a tua sabedoria, com a tua inteligência, Senhor. Pai, nos enche de sabedoria e inteligência para viver na presença do teu Espírito Santo, ouvindo a direção que ele tem para nós, ouvindo da tua palavra. Papai, ô Senhor, unge cada um que está comigo nessa oração, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, de toda a força do inimigo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.